noite a todos, né, e a todas, né, obrigada aí por mais um encontro, para a gente estar aqui conectado, e aí, assim, no nosso cantinho de conexão, com bastante coisa interessante aí para o nosso bate-papo de hoje. Eu vou compartilhar a tela, só um minutinho, e aí a gente já começa a nossa... Estão vendo a minha tela? Legal. Então, vamos lá. Tem alguns microfones abertos, se vocês puderem ir fechando, que são da interferência. Então, deixa eu só tirar um pouquinho daqui, senão vocês não vão conseguir ver tudo. Então, falando um pouquinho, né? Então, o Instituto Connect, eu já fiz um kickoff prévio com o nosso time que vai ser mentorado, né? E vocês aqui já estão conosco, já sabem um pouquinho do nosso propósito. Mas, então, oficialmente, uma boa noite a todos, sejam super bem-vindos. Então, quando a gente fala do Instituto, é estimular a conexão, né, e exponencializar resultados. E aqui a gente está falando de uma trilha que nós, enquanto gestores, aprendemos, e nós também, né, temos essa troca para ajudar a impactar impacto social, e é uma via de mão dupla, que com certeza a gente vai aprender, vai fomentar, e as trocas realmente né, vão fazer a gente se tornar uma melhor versão. Então, nós falamos aqui internamente que nós ambicionamos ser um grupo capaz de transformar resultados e vidas. E as vidas, pessoal, são todas as nossas. Então, quando a gente entra no encontro, a gente sai em uma melhor versão. Quando a gente vai fazer o processo de mentoria, entender outra realidade, a gente vai melhorar também. Só no nosso kickoff, né, com as instituições, a gente viu o potencial entre elas de se conectarem e uma contribuir com a outra, né? Então, que a gente está em níveis de maturidade diferente, nível realmente de expertise diferente de quem está começando e quem já tem um tempo maior rodando aí como empreendedor. Então, tem bastante oportunidade. Tem alguém que está num outro caminho aqui, mas tudo bem. Aí, quando a gente fala de quais histórias queremos impactar, a gente está falando de 8 instituições que nós iniciamos. Tá? Então, vocês já vão conhecer, a gente mandou o deck prévio para vocês terem uma ideia, mas a gente está falando da Youngers, tá? Da Mistura Aí. A Youngers, pessoal, só para vocês saberem, é uma instituição aqui de Curitiba, o Mistura Aí é lá de Porto Alegre, né? O Arcos é de Minas, então os mineirinhos aí para poder contribuir. Negras Plurais é de São Paulo, mas né, eu diria que é e não é, porque a gente já atende aí o Brasil todo. A Nobis é uma plataforma que também atende o Brasil todo. A Med for Trade, Felipe, depois você me ajuda, Ponta Grossa, se eu não me engano, né? E Um Lugar a Sol, também aqui de Curitiba. Então, quando a gente está falando de histórias, atrás de cada logo, a gente fala que atrás de cada CNPJ, tem aí as nossas histórias. Então, são histórias de pessoas que abraçaram uma causa, identificaram uma oportunidade, algumas são oportunidades de negócio, outras entraram como voluntariados, né, pegaram amor à causa e realmente aí estão nesse processo de conexão. Aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais as histórias que inspiram. Então, como que vai funcionar, né? Que é uma dúvida que a gente está aprendendo junto aí nesse processo. Então, quando a gente fala do como vai funcionar, a primeira grande parceria é com o próprio Instituto Legado. Coincidentemente, quando eu apresentei para vocês que ingressaram aqui no nosso Instituto Connect, vocês vão lembrar que era Conexão e Legado, lembra? Ironia do destino não, a gente está fazendo justamente uma parceria com o Instituto Legado. O Instituto Legado, o James e o Afonso que estão aqui na sequência vão explicar um pouquinho do que é, mas em resumo, é uma instituição que ela acelera ONGs do Brasil como um todo e startups sociais. E aí a gente está fazendo uma parceria porque eles já têm essa expertise, já fazem essa primeira triagem, já aceleram no primeiro movimento, e aí a gente consegue pegar um grupo um pouco mais maduro para a gente acelerar. Nesse processo nosso, a gente tem instituições indicadas por eles que estão aqui conosco, e tem outras que a gente realmente fez a curadoria e ingressou aí na nossa jornada também. Além disso, pessoal, qual que é a nossa contribuição? Vocês receberam o book, né? Alguns se localizaram ali nas suas fotinhos e outros não devem ter se visto, né? Então já deve ter pensado, putz, cadê eu? Como que eu ajudo? Então nós vamos ter 2 formas de contribuição. Tá, então ali eu coloquei como mentores fixos. O que são esses mentores fixos? É o trio de executivos
que vai acompanhar a instituição desde hoje do kickoff até o nosso workshop de encerramento em novembro. Então, os mentores que vão agendar as reuniões, se quiserem montar os grupos de Whats, né, marcar os bate-papos e os encontros. Além disso, a gente vai ter trios também de mentores que vão criar conteúdos e co-criar essa jornada juntamente conosco. Então, vocês já vão ver um pouquinho mais para frente do que é esperado desses trios e vai ficar um pouquinho mais claro a forma que todo o grupo, né, e toda a confraria consegue contribuir. A nossa jornada, vamos lá, a gente fala um pouquinho do mesmo processo que foi com os nossos Connects. Então, a parceria com o Grupo CELP permanece. Eles vão fazer o processo de assessment inicial. Quando a gente fala de um empreendedor, primeiro ele tem que se conhecer para conseguir gerar impacto. Aonde que estão as oportunidades de melhoria, as fortalezas para que eles explorem mais? E aí uma devolutiva inicial, né, e esse acesso ao conteúdo, até inclusive para que eles ou elas trabalhem aí nas mentorias com vocês. Uma outra coisa importante é o match com vocês. Então, a gente está falando de um grupo com uma abertura para esse processo. E aqui acho que é um parênteses importante. Quando eu falei com algumas instituições, eles estão tão calejados de algumas rodadas de julgamento. Então, assim, você está pronto, você está maduro, você está isso, você está aquilo. Ou aquele perfil de executivo que está ali muito mais com a cabeça longe e que não está presente, ou que está em um ar de julgamento. E aí o que eu falei para eles, entrem tranquilos, as pessoas que entraram aqui na nossa jornada, entraram sabendo desse papel, sabendo dessa trilha, e vão poder estar contribuindo. Então, aqui é um pouco dessa generosidade de compartilhar, entender a história de cada um e co-criar junto essa jornada. Num outro momento, o que a gente está falando? Né? Um diagnóstico. Né? O que as instituições de verdade precisam, como que elas podem evoluir, qual é o sonho de consumo delas e quais são as oportunidades para a gente construir juntos. Essa trilha vai ser co-criada, eu já vou apresentar algumas coisas que a gente já tem fechado, e vocês ali com os nossos trios transversais vão contribuir também. A gente está falando de gerar impacto, e aí vocês entendendo um pouquinho o core de cada instituição, vocês já vão ver que tem muita oportunidade já nesses 8 grupos que a gente está aqui assessorando. E uma outra coisa importante que eu falei, elas cuidam muito de todos. Como que eles vão poder curtir essa jornada também e vivenciar esse processo de aprendizado. Então, é uma coisa que a gente gostaria que eles levassem. Então, as etapas. Hoje, o nosso kickoff, né? Uma primeira data para vocês anotarem, pessoal que está mentorando, é que o encontro seja até o dia 20, porque no dia 20 de julho a gente vai fazer mais um bate-papo, uma rodada, então era legal que vocês já tivessem pelo menos o primeiro encontro. Em agosto, nós teremos o Design Sprint, já vou explicar um pouquinho o que é isso, é um Design Sprint social. Vamos ter alguns workshops que a gente vai definir um pouquinho como, conteúdo, né, quem vai ser. Vamos ter os workshops de troca de experiência. Então, eu já deixei claro que é um processo de aprendizagem nosso como mentores, o que nós podemos ter de sinergia, ganhos, enfim, e as instituições também. Então, esse workshop de prática é muito válido. O próprio workshop de comunicação, a jornada, enfim. E anotem uma outra data bem importante, que é o nosso workshop de apresentação das conquistas. Então, lá em novembro, na nossa primeira encontro de novembro, a gente finaliza aí, comemora junto, a gente acompanha o que a gente conseguiu aprender aí nessa jornada. Então, quando eu comentei com vocês, uma das parcerias que nós fechamos é com a Carol da Idealiza. Então, ela vai fazer um workshop que se chama Design Sprint Social. E aí, mais para frente, eu vou trazer um pouquinho mais de informações, mas que vocês podem, inclusive, indicar pessoas dos seus times para participar. As instituições vão indicar pessoas também. E a gente vai abrir na mídia, enfim, no LinkedIn e Insta, para quem tiver vontade de participar. E aqui é um hands-on que, quanto mais cabeças pensantes, né, a diversidade contribui para que a gente tenha aí um olhar mais abrangente para sair com outputs bacanas aí dessa jornada. Uma outra parceria é a Gisele. A Gisele, ela é uma apresentadora, agora ela está na Rede Massa, mas já passou pela Globo e outras mais, que é muito como conectar. Então, a gente está falando de marca, de reputação, como usar a mídia.
A gente sabe que hoje algumas instituições usam com uma maior efetividade e outras não, até para captar, enfim, aqui vai ser um processo bem bacana. E aqui é o que eu falo que é o nosso Magic Trios, né? Então, o que que é isso? É os trios que a gente vai estar montando, e esses trios, na minha mente aqui, eu já estou imaginando algumas oportunidades. Então, a gente está falando de captação de recursos, como que a gente acelera, que algumas startups aqui precisam para escalar, como administrar melhor as finanças, a gente tem alguns financeiros de plantão que vão ter muita expertise na área, turbinar conexões, né? Abrir novas portas e parcerias. Então, às vezes, o que eles precisam é de um primeiro empurrãozinho, de conectar na pessoa certa. E eu acho que a gente tem um network bem bacana e amplo para poder explorar. E, logicamente, alguns é vendas, né? Então, quem é da área comercial, qual que é a tática, estratégia, né, comercial, que pode contribuir aí para um aumento de melhora de uma performance. Lógico que aqui foi alguns insights que eu tive, mas os trios vão ter autonomia de pensar, né, e co-criar junto o que eles acreditam que nessa jornada vai realmente agregar valor para as nossas instituições, tá? Então, é algo bacana aí para a gente construir. E um lembrete bem importante, pessoal, a gente está falando que é uma jornada de desenvolvimento para exponencializar. E exponencializar, inclusive, a nossa versão enquanto gestores. Então, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque a gente tem que usar o Instituto para abrir portas. Então, por exemplo, quais são novas portas que você poderá abrir? Então, por exemplo, eu não conheço o presidente da empresa, sei lá, Natura, ou um diretor, um vice-presidente, ou alguém. Acessa o telefone, LinkedIn, e fala, putz, eu tenho uma instituição que gostaria de apresentar um case. Quem que a gente tem que gostaria de explorar nessa área de investimentos? Enfim, aqui a gente tem que realmente ousar mais para contribuir com eles e conosco também. São temas que, num primeiro momento, vocês podem dominar e no segundo vocês podem não dominar, e aí vocês vão realmente se desenvolver nessa jornada. A gente está falando de quais desconfortos vocês vão superar por uma causa maior. E por que eu falo de desconforto? Alguns amam de paixão mídia social, outros não. Né? Estou dando só um exemplo aleatório, mas alguns amam, né, falar em público, ou fazer uma live, ou fazer alguma outra coisa, outros nem tanto. Então, assim, o que você poderia realmente se desenvolver nesse processo, né, e a gente vai estar, né, agregando valor aí junto. Então, essa é a parte da gente impactar e deixar a nossa marca realmente nesse processo de transição. E aqui, eu já conversei com todos eles, né, dos institutos, que é muito co-criar junto. A gente não vai ter todas as respostas, mas a gente pode, né, através deles, descobrir umas boas perguntas, as boas conexões, o que eles precisam para co-criar uma jornada de alto impacto de verdade. E aí, antes de eu passar para o James, o que eu vou deixar já alertado aqui para nós? A gente tem a próxima, né, um bate-papo, já vou apresentar. Depois que o James, né, tiver as perguntas e respostas, a gente vai separar nas mini-salas. As mini-salas, como que elas são compostas, pessoal? Tem, teoricamente, os 3 mentores. Por que eu digo teoricamente? A gente tem algumas faltas hoje bem justificadas, né? O Ricardo virou papai, né, teve pessoas que me escreveram aqui que estão com um problema familiar específico ou estão no hospital, enfim. Então, a gente vai ter algumas faltas. Mas os grupos vão estar compostos em uma média de 5 a 6 pessoas. Então, a gente tem os demais connects junto, observando, né, quem é os nossos mentorados e quem vão ser os mentores. E lembre-se que hoje vocês não sabem quem vocês vão ser os trios, mas já anote highlights do quais são temas que vocês acham que vocês vão poder contribuir. Então, quando a gente fala do papel dos mentorados na sala, eles vão ter um pitch para apresentar para vocês quem eles são, qual é a missão da instituição deles, qual é o sonho, a gente vai ver aqui que tem alguns sonhos bem concretos, e alguma forma que eles acreditam que a gente, enquanto grupo, pode contribuir. Os nossos connects, de uma maneira geral, elejam um guardião do tempo, né, para que a gente consiga realmente administrar, o membro para ir anotando as ideias no Jamboard, tá? Então, porque a gente sabe que a gente é muito bom de ficar falando, mas a gente tem que anotar os highlights, enfim, para facilitar, então elejam. Um guardião que, se possível, né, olhem, na sala vai ter autonomia para fazer a gravação, e aí a gravação para a gente disponibilizar para quem não pôde estar agora, e anotar esses insights de temáticas futuras e de temas que a gente pode trabalhar na nossa jornada.
Os mentores é se apresentar, falar realmente quem são, né, esse processo ali de acolhida, e escolher um líder para já puxar essa próxima reunião e essa agenda. E aqui é uma dica importante, a gente montou trios, pessoal, a gente sabe que carreiras nossas é difícil conciliar as agendas. Então, o encontro pode ter um, o outro pode ter dois, a hora que der certo tá os três. Não deixem de se conectar em função de acharem uma agenda realmente que vai estar conseguindo ter os três. Se tiver, melhor ainda, mas não gostaria que parassem em função disso. E aí a nossa palestra de hoje, né? Então, o James é uma pessoa, né, fantástica, que eu tive a oportunidade de conhecer. Já faz alguns meses, né, que a gente vem trocando com ele, com o Afonso, carinhosamente, no sentido de me ajudar com essa curadoria, com os próprios passos, as falhas, qual que é o processo. Ele é autor do livro A Era do Impacto, né, um palestrante também de TED, enfim. E aí ele vai estar contribuindo aqui com nós com esse olhar, né, de quando a gente fala de uma liderança integral, do nosso papel enquanto líderes nessa sociedade. Então, já passo aí a palavra para você, te agradeço de antemão, né, obrigada aí pela parceria. E aí, no final, a gente vai ter em torno de uns 25 minutos do bate-papo dele, uns 10 a 15 de perguntas e respostas, e aí a gente já vai para as nossas salas, para se conectar e conhecer um pouco mais profundamente o nosso time. Combinado? Então, vamos lá. A palavra agora está contigo. Olá, Silvana, boa noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse grupo. Quero agradecer muito a você e ao Afonso Chaves por terem proporcionado essa conexão e por termos aqui, junto conosco, diversas iniciativas do Instituto Legado de Empreendedorismo Social, que estiveram conosco, ou no Projeto Legado, ou no Legado Semente. Eu tenho absoluta certeza, Silvana, de que essa iniciativa de mentoria vai gerar excelentes resultados. Inclusive no contexto daquilo que hoje eu já tenho visto alguns artigos a respeito, se costuma chamar de mentoria reversa. É aquela situação no qual o mentor se propõe a mentorar e se defronta com uma situação na qual ele acaba sendo mentorado também pela sua vida, pelo aprendizado daquele que está sendo mentorado. Então, acho que é um universo de oportunidades que se abre para todos que estão fazendo parte desse programa. Meus parabéns a todos que estão presentes hoje aqui e aqui em Curitiba, nessa deliciosa noite de inverno. Mas não precisam se preocupar, porque aqueles que não sabem, de que a Giovana já está se mexendo ali, toda encapotada, aqueles que não sabem, semana que vem vai melhorar muito para quem gosta de frio. Então, isso é só o começo, né? Muito bem, gente. Há cerca de 10 anos atrás, eu participava das diversas iniciativas que a minha empresa, que era um escritório da advocacia aqui de Curitiba, com porte já razoável, com cerca de 120 funcionários, costumava fazer e que todos nós conhecemos muito bem. Íamos levar chocolates na Páscoa para as crianças das casas lares, ou no fim do ano levar presentinhos, chinelos, kits de higiene para lares ou casas que cuidam de pessoas idosas. E esses momentos sempre foram momentos capazes de gerar muita emoção, capazes de gerar muita empatia entre nós, os nossos funcionários e aquelas crianças e aquelas pessoas idosas necessitadas, mas eram momentos muito efêmeros. Normalmente, essa emoção, essa conexão, ela acabava acontecendo por um período não muito grande. Para alguns durava algumas horas, enquanto duravam os likes das fotografias postadas nas redes sociais. Para outros, talvez gerassem alguns dias de reflexão, mas depois de passado aquele impacto inicial, cada um voltava para as suas atividades, e era como se aquelas pessoas só precisassem de nós nas datas festivas e que não estivessem sofrendo durante todo o ano. Foi naquele momento que eu percebi que nós
poderíamos e deveríamos fazer mais, que nós não estávamos usando todo o nosso potencial, nós, os gestores da empresa e os próprios colaboradores, dentro de um sistema muito injusto no qual nós vivemos. Nós percebemos que simplesmente trabalhar, pagar tributos ou gerar empregos não era suficiente. Se fosse suficiente, nós não estaríamos vivendo esse modelo de extrema precariedade das relações sociais e de extrema precariedade nas relações econômicas, com acumulação absurda de riqueza de um lado e acumulação absurda de riqueza do outro. Foi aí que nós decidimos começar um projeto e chamamos para isso dois grandes especialistas, Rodrigo Brito e Elisiane Silva. O Rodrigo Brito, inclusive, ele havia criado aquele programa do Luciano Huck chamado Mandando Bem, e a Elisiane Silva, mais tarde, foi considerada uma das mulheres mais influentes do mundo na difusão do modelo PMD, esteve com Barack Obama, enfim, duas pessoas da mais alta qualidade para nos ajudar nesse propósito de desenvolver alguma coisa para fazer algo a mais. E foi ali que nós começamos a perceber que na nossa atividade de advocacia, de consultoria empresarial, nós sabíamos que as empresas que nós atendíamos muitas vezes conseguiam excelentes resultados porque podiam contar com excelentes profissionais que as ajudassem. Eram empresas que podiam contar com um excelente nível de gestores extremamente profissionais, que podiam contratar consultores da área de marketing, da área de comunicação, contadores e advogados caríssimos. E, com isso, elas conseguiam resultados muito grandes. Mas as instituições que nós visitávamos, normalmente, não tinham condições de se desenvolver, porque, normalmente, tinham muito propósito embarcado nas suas atividades, mas dificilmente tinham os requisitos necessários para uma boa gestão, para desenvolver melhor as suas atividades, ou até mesmo para ampliar as suas atividades, para ampliar a prestação do importantíssimo serviço que traziam para a sociedade. Foi nesse momento que, discutido com o Rodrigo Brito e Elisiane Brito, nós descobrimos, naquela época, o conceito de empreendedorismo social. Isso foi há cerca de 10 anos, nós começamos esse debate em 2011, no final de 2011, e eu, que sempre me julgava uma pessoa muito esclarecida na época, professor, mestre, doutor, pós-doutor pela Universidade de Barcelona, não conhecia o conceito de empreendedorismo social. Eu lia 3 jornais por dia e não conhecia o conceito de empreendedorismo social. Eu tinha uma visão muito limitada de empreendedorismo como sendo simplesmente uma atividade humana voltada para ganhar dinheiro. E ponto. Por isso que o empreendedorismo social descortinou-se para nós como uma possibilidade autenticamente transformadora. E por isso que o projeto Legado, que foi criado naquela época, foi denominado de Projeto Legado de Empreendedorismo Social. E o objetivo, que era na época, e ainda é, 10 anos depois, nós continuamos com o mesmo objetivo, é selecionar iniciativas que poderiam ser auxiliadas pela nossa capacidade de levar a elas uma melhor performance sob o ponto de vista de diversos aspectos de sua gestão, com o objetivo de ajudá-las a ampliar o impacto daquilo que elas já faziam. Nós costumamos dizer que o nosso objetivo era, naqueles grupos de iniciativas de impacto que nós reuníamos, que era ampliar o PIB social que era mobilizado por essas iniciativas. É muito importante que este PIB social, que está representado por milhares de iniciativas, seja fortalecido, seja mobilizado. Foi assim que nós conhecemos o empreendedorismo social, foi assim que nós conhecemos instituições e iniciativas e negócios sociais absolutamente transformadores, e foi assim também que nós começamos uma trajetória de mudança
da nossa própria vida, especialmente eu e a minha esposa Gláucia. Esse processo de mudança, que era um processo que podia ser resumido da seguinte forma: primeiro, vamos olhar as pessoas que nós mais admiramos e nos perguntar se nós gostaríamos de ter a vida que elas têm. A resposta para quase todas essas perguntas das pessoas que nós admirávamos era não. Nós não queríamos ter a vida das pessoas que nós mais admirávamos, ou seja, nós estávamos mirando, possivelmente, um alvo equivocado para as nossas vidas. E, segundo, será que nós ainda desejamos trabalhar apenas para ganhar dinheiro? Essa foi uma outra pergunta que nós nos fizemos. Realmente, a nossa vida se resume a trabalhar para ganhar dinheiro, como havia se resumido até então? Esse plano de mudança não foi um plano rápido, foi um plano que nós levamos praticamente 10 anos para conseguir processar todo esse tempo de transformação, mas para nós hoje foi muito frutífero. Com essa experiência e com toda a atividade do Instituto Legado, que não é uma instituição de educação, mas que entende na educação uma ferramenta de transformação, ou seja, para o Instituto Legado, a educação não é um fim em si mesmo, né? Então, quando nós promovemos esses processos de ampliação de impacto, de aceleração de iniciativas de impacto, tanto através do projeto Legado, que é voltado para iniciativas de todo o país, com ou sem fins lucrativos, como para o Legado Semente, que é voltado mais especificamente para negócios sociais com possibilidade de se tornarem startups de impacto social, ou seja, com potencial de replicabilidade, exponencialidade das suas atividades, nós sempre miramos, de alguma forma, algum tipo de educação, algum tipo de capacitação, que é uma espécie de educação informal. Mas nós também fomos para a área acadêmica, temos convênios com a Universidade Federal do Paraná, com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com a Google for Education, com a FESP, com a FAI, com a Universidade Positivo e agora com a Universidade Cruzeiro do Sul, onde nós está rodando um MBA em gestão de negócios de impacto social, de gestão de organizações e negócios de impacto social, que tem 170 alunos nesse programa. O maior programa, o primeiro pioneiro, totalmente EAD, e o maior programa de empreendedorismo social do nosso país. Quando nós nos dedicamos a esse campo todo, nós também começamos a produzir conteúdo, produzir material. Produzimos um livro em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é um livro disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Legado, chamado Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro, um livro já citado nacionalmente como referência na área, foi um concorrente ao Prêmio Jabuti aqui no Brasil. E o livro A Era do Impacto, que é um livro mais recente, um pouco diferente, porque já é um livro escrito na primeira pessoa, e no qual eu tento descrever esta virada que nós estamos vivendo a partir, basicamente, de 3 grandes campos de investigação. O livro se propõe a explicar o que a gente chama de movimento transformador massivo. E esse movimento transformador massivo ele é decorrente de outros 3 grandes movimentos transformadores, que são o movimento transformador da liberdade, das conquistas das liberdades físicas, das liberdades cívicas, inclusive das liberdades espirituais, pelo qual nós passamos no último século XX e no começo do século XXI, o movimento transformador da economia, que está bastante relacionado com o tema do modelo transformador do empreendedorismo social, de uma transformação pela qual o capitalismo está passando, de uma transformação naquela figura do homo economicus da economia, na própria transformação do modelo de destruição criativa de Joseph Schumpeter para o empreendedorismo social, enfim, de toda esta transformação que nós estamos enxergando hoje na nossa economia através de novos designs, de novos modelos que estão surgindo. Nós já vamos ver mais alguma coisa a esse respeito um pouco mais adiante. E, por fim, mas não menos importante,
o movimento transformador da consciência, que é a transformação da consciência, na verdade, que liga todos estes fios invisíveis das nossas percepções, da nossa cosmovisão, com essa transformação que nós estamos vivenciando. Eu tenho bastante segurança de afirmar que quem está aqui hoje é porque está preocupado com alguma coisa, e se está aqui hoje, e se pretende se conectar, e se pretende colaborar, se pretende estar ao lado destas iniciativas de impacto social que estão aqui hoje, para ajudá-las na sua rota, é porque está buscando alguma coisa, é porque está buscando a sua transformação, é porque está em vias de crescimento naquilo que o movimento de transformação consciencial permite. Então, o livro trata destes 3 temas. Mas o tema central do livro, efetivamente, é esses novos modelos que estão surgindo, daquilo que nós chamamos de novas economias. Eu não chamo de nova economia, porque nova economia me parece um termo que pode ser um termo ainda polissêmico, um termo que não nasceu para identificar esta economia do impacto, à qual eu me refiro no meu livro, mas destas novas economias, que são diversos novos modelos econômicos que estão transformando o nosso modo de ver a finalidade dos negócios da nossa sociedade. Eu vou pedir licença, Silvana, para projetar alguns slides para vocês aqui, bem rapidinho, porque eu acho que esse tema é importante de ser ilustrado. Eu vou tentar fazer aqui, vocês me avisam se deu certo esse compartilhamento de tela aqui. Iniciar transmissão. E vamos ver se eu consigo colocar aqui essa tela. Vocês estão vendo a nova tela? Sim, veio. Sim. Sim. Ótimo. Então, muito bem. Este é um modelo que nós estamos acostumados a enxergar. Normalmente, nós pensamos de forma bastante dicotômica, né? Nós enxergamos um segundo setor e um terceiro setor. Normalmente, nós temos uma visão segundo a qual empresas e entidades filantrópicas não se misturam. São atividades completamente distintas. Normalmente, empresas buscam lucro, e entidades filantrópicas buscam exclusivamente propósitos. Nós, inclusive, vivemos um outro paradoxo dicotômico, que é o paradoxo segundo o qual o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, não podem se misturar. E um dos paradoxos é aquele segundo o qual nós precisamos de um Estado mínimo e de uma empresa mínima também. Ou seja, muitos defendem que as empresas não precisam ter responsabilidade social ou ambiental e que toda essa responsabilidade social e ambiental deve ficar para as estruturas do Estado. Mas, ao mesmo tempo, defendem que nós temos que ter um Estado sem estrutura, um Estado com estrutura mínima. E não percebemos o paradoxo, que é aquele segundo o qual, quanto menos responsabilidade uma empresa tiver nas suas relações com a sociedade, maior precisará ser o Estado para suprir as deficiências desse modelo de empresa. Enquanto que, quanto mais responsável for a empresa, menor você demanda das estruturas do Estado e você precisa de um Estado menos interventor. E o outro paradoxo é o paradoxo do segundo com o terceiro setor, ou seja, essa separação absoluta entre empresas somente visam lucro e entidades filantrópicas somente visam propósito. Hoje nós já sabemos que, no intermédio entre esses 2 campos, nós temos o campo dos negócios sociais. Muitos de vocês vão conhecer aqui hoje, que são negócios que, embora tenham em mente a necessidade da sustentabilidade econômica, eles têm como finalidade essencial a solução de um problema social ou ambiental, um problema social ou ecológico. E esses negócios sociais, eles estão bem no meio e são considerados o setor 2.5, porque eles têm a missão dificílima, diga-se de passagem, de encontrar o balanço, o equilíbrio entre estar no segundo setor ou no terceiro setor. Ou seja, com a capacidade de gerar lucro de uma empresa, mas com o elevado senso de propósito de uma entidade filantrópica. Quando nós avançamos um pouquinho mais, nesse slide seguinte, nós vamos perceber
que nem esta realidade dicotômica é verdadeira e nem mesmo dividir em apenas 3 setores nós conseguimos explicar todos os movimentos, todos os novos designs que existem hoje no mercado, porque é perfeitamente possível a gente imaginar entre o segundo setor e o setor 2.5 alguma coisa ainda intermediária, mais voltado para o lado empresarial do que para o lado social, e ficaria ali no campo do 2.25, e também podemos imaginar entre o setor 2.5 e o terceiro setor, um outro setor intermediário, que seria um setor 2.5, com a sua inclinação mais para o propósito do que exatamente para o negócio. Então, há uma infinidade de modelos que podem ser utilizados, de novos designs de negócios que podem ser utilizados e que utilizam diversos pesos entre lucro e propósito para desenhar a sua principal finalidade. Nesse terceiro slide, nós vamos ver, por exemplo, que possivelmente mais para o lado do 2.25 ou do segundo setor estão as startups de impacto social, com uma pressão muito maior pelos resultados financeiros, ou mesmo o campo das finanças sociais, o campo do Impact Investing, que está muito em voga hoje. Quando Muhammad Yunus, que é Prêmio Nobel de Economia, veio a Curitiba, a convite da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Legado, em 2014, eu tive a oportunidade de estar com ele e de perguntar. É interessante dizer que Yunus, Muhammad Yunus, para quem não conhece, foi Prêmio Nobel da Paz, um economista que criou o Grameen Bank. O Grameen Bank foi a primeira instituição de microcrédito do planeta. E, na verdade, foi uma instituição que materializou a própria ideia de negócio social. Mais ainda, a ideia de negócio social modelo Yunus, que é um modelo específico de design de negócio que foi criado por Yunus. E, na época, e ainda está muito em voga o Impact Investing, eu perguntei para Muhammad Yunus, professor Yunus, o que é que o senhor acha do Impact Investing? Ele me disse, pois é, James, Impact Investing é uma coisa complicada. A gente precisa saber se é 98% investing e 2% impacto, ou se é 98% impacto e 2% investing. Uma excelente resposta vindo de um Prêmio Nobel da Paz, que é professor de economia, o que mostra que paz e economia devem andar de mãos dadas. Porque muitas vezes é uma questão de balanço. Agora, dentro deste plexo que todos nós estamos enxergando aqui, desde o segundo setor para o terceiro setor, das startups de impacto social, para a filantropia empreendedora, para a filantropia estratégica, para a filantropia de alto impacto, em todo este miolo estão empreendedores sociais com diverso grau de determinação de transformação do mundo. Às vezes mais para o 2,25, às vezes mais para o 2,75, ou para o terceiro setor, ou mesmo dentro das empresas, aquilo que nós chamamos de intraempreendedores sociais, que são aqueles que utilizam a sua capacidade empreendedora dentro das suas próprias corporações para modificar o entorno na qual eles tocam, para modificar algumas das bases de trabalho e de negócios das empresas com as quais estão trabalhando. Então, me parece muito interessante nós percebermos que entre os negócios, as startups ou as entidades filantrópicas que estão aqui hoje, nós poderemos observar que diversos modelos são perfeitamente viáveis. Deixa eu interromper a projeção de tela e voltar aqui com vocês. Então, a era do impacto, ela parte do pressuposto de que existe um contingente gigantesco de empreendedores sociais que estão atuando em diversos campos, desde o segundo setor até o terceiro setor, passando pelo 2,25, 2,5, 2,75, inclusive no primeiro setor, porque também existe o empreendedorismo cívico, também existem os empreendedores sociais que estão dentro do Estado
e que estão utilizando a sua capacidade empreendedora dentro das estruturas do Estado para transformar a forma como o Estado atua e para transformar positivamente o nosso planeta. No ambiente empresarial, acho que é muito importante lembrar, nós estamos acompanhando diversos movimentos que estão cada vez mais próximos, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba mesmo, nós já temos movimentos que estão se consolidando, por exemplo, o movimento das empresas B. Aqueles que ainda não conhecem o movimento das empresas B, o pressuposto das empresas B é de que nós não temos que construir as melhores empresas do mundo. Nós temos que construir as melhores empresas para o mundo. Esta é a ideia. É a ideia segundo a qual o tipo de lucro importa, ou seja, não é qualquer lucro que vale. Então, as empresas estão se aproximando desse novo conceito. No movimento das startups, aqui nós estamos trabalhando com startups de impacto, mas muitos de vocês aqui, com certeza, acompanham o movimento das startups, das fintechs, das diversas atividades que estão revolucionando rapidamente o mercado. Mesmo nesse ambiente das startups, já está se falando muito de transformação de negócios através do propósito. Eu, por exemplo, sou mentor já há vários anos do Founder Institute, aqui em Curitiba, no Paraná, e agora também no Founder Institute do Rio de Janeiro, no Founder Institute do Nordeste também. Para quem não conhece, o Founder Institute é a maior originadora de startups do mundo. É uma empresa que foi criada em 2009, no Vale do Silício, esse instituto, e ele já está em mais de 90 países, em mais de 300 cidades, já criou milhares de startups por todo o mundo. No Brasil, nós já temos mais de 10 capítulos operando, e Curitiba foi o primeiro, foi o pioneiro. E eu sempre defendi, desde o momento que me convidaram para participar do Founder Institute, que nós precisávamos trabalhar com startups de impacto social. Eu sempre que eu faço o meu pitch de abertura nas sessões do Founder Institute, eu sempre falo sobre os negócios de impacto, as startups de impacto. E é um ambiente que, por incrível que pareça, ele é muito favorável a esse tema, mas com uma incompreensão muito grande. Por exemplo, numa palestra que eu dei no Founder Institute, um dos founders veio conversar comigo depois e me perguntou assim, mas, doutor James, não é feio ganhar dinheiro para resolver um problema social? Eu disse, não, querido. Feio é ganhar dinheiro para causar problema social. Acho que essa é uma grande mudança que nós estamos assistindo. Então, modelos como o Sistema B está em Curitiba, tem vários representantes em Curitiba, trabalhando com empresas para criar indicadores de impacto social e socioambiental. O capitalismo consciente está em Curitiba, inclusive faço parte do conselho do Capitalismo Consciente, CWB, que é um braço do Capitalismo Consciente São Paulo, que é um braço do Capitalismo Consciente Internacional e que tem proposto a avaliação das empresas sob o ponto de vista do grau da sua humanização, daquilo que eles chamam de empresas humanizadas. O Fórum Econômico Global do ano passado, no seu relatório, falou muito sobre a necessidade de um capitalismo de stakeholders, que é um capitalismo que possa levar em consideração todos os pontos com os quais todos os envolvidos no processo de produção e consumo de uma corporação, não apenas os acionistas, não apenas um capitalismo de shareholders, um capitalismo em um modelo ainda mais avançado. Todos aqui já devem ter ouvido falar na sigla ESG. Quando eu escrevi A Era do Impacto, em 2019, falei do ESG, ninguém estava falando de ESG. Eu mesmo falei sobre ESG porque eu levei muito a sério uma advertência do Larry Fink. Larry Fink é simplesmente o gestor da BlackRock, a maior gestora de fundos de investimento do planeta. O senhor Larry Fink tem nas suas mãos a gestão de valores da ordem de 7 trilhões de dólares. Não são 7 bilhões, nem 700 bilhões. Não é erro de zeros. São 7
trilhões de dólares, aproximadamente 15% do meio circulante do planeta está sob gestão do senhor Larry Fink. E ele advertiu, desde aquela época, que ele estava dizendo aos seus CEOs, que ele estava dizendo aos presidentes de conselho, que eles precisavam se preocupar com o impacto social e ecológico que as suas empresas causavam na sociedade. E ele escreve cartas regularmente dizendo isso. Pois bem, na última carta, que é a carta de 2021 de Larry Fink, ele disse o seguinte: nós avisamos nos anos anteriores, e no fim do ano de 2020, nós fomos obrigados a tomar uma difícil decisão, e nós demitimos ou contribuímos para demitir 4.500 executivos de 2.700 empresas que nós investimos. Pela razão muito simples que esses executivos não foram capazes de perceber o impacto dos problemas ecológicos nos seus negócios e não foram capazes de prestar contas adequadamente do impacto social e ambiental que eles causam na sociedade. E a conclusão do Larry Fink é brilhante. Ele diz o seguinte: isso significa que se um gestor não é capaz de compreender estas implicações, ele está colocando os nossos investimentos em risco. Então, é um movimento que está acontecendo. Eu disse que escrevi isso em 2019. Em 2020, houve um crescimento muito grande na busca pela compreensão desses conceitos ESG. E muitas empresas hoje estão correndo atrás de adaptar os seus demonstrativos e de mudar as suas práticas para se aproximar de conceitos que estejam mais de acordo com aquilo que o mercado está esperando. Em 2020, o termo ESG, segundo o Google Trends, virou um megatrend. É um dos temas mais pesquisados do planeta. Isso significa que nós estamos vivenciando um momento onde profundas transformações estão acontecendo no mercado, onde profundas transformações estão acontecendo no propósito dos negócios. Isso nada mais são do que transformações humanas. Isso nada mais significa do que gestores mudando a sua visão de mundo, ou porque estão estudando e aprendendo, estão se preocupando por isso, ou porque já vêm com um DNA modificado das novas gerações. Larry Fink, inclusive, diz isso. Ele disse que nós estamos passando pelo período de maior transferência de recursos, passando de mãos da história da humanidade. Ele diz que mais de 25 trilhões de dólares estão saindo da mão dos gestores baby boomers e indo para a mão de gestores da geração Y. E que estes gestores da geração Y têm um compromisso profundamente diferente com o propósito dos negócios. Então, nós estamos passando por essa transformação. Sob o ponto de vista dos líderes, dos gestores, eu gosto muito de lembrar Muhammad Yunus, novamente, que diz o seguinte: nós precisamos criar a nossa ficção social. Nós precisamos escrever a nossa ficção social e realizá-la. Não apenas a ficção científica, mas a ficção no sentido daquilo que nós desejamos de mais avançado, de melhor para a nossa sociedade. Escrever essa ficção e realizá-la. Os empreendedores sociais não são aqueles que dão o peixe. Os empreendedores sociais também não são aqueles que ensinam a pescar. Os empreendedores sociais, e nós aprendemos isso no Instituto Legado, são aqueles que querem revolucionar inteiramente a indústria da pesca. Os verdadeiros gestores de visão não são aqueles que sabem para onde o mundo está indo. Os verdadeiros gestores de visão são aqueles que sabem para onde o mundo tem que ir. Muito obrigado, Silvana, muito obrigado a todos que estão aqui hoje. Desejo a todos um excelente trabalho aqui nessa parceria Instituto Legado e Connect. Muito obrigada, muito inspirador. Então, quando você traz aí do nosso movimento massivo, seja de consciência, de liberdade, enfim, e essa ficção, né, que nós estamos tentando construir social.
Então, vou abrir aqui rapidinho para perguntas. Quem já tem a primeira para já trazer? Eu tenho uma. Manda Boa lá, noite, Camila. primeiro, James. Será que você podia falar um pouquinho mais do intraempreendedorismo social? Isso é uma coisa que vem, é mais puxado pelos próprios intraempreendedores, naturalmente, ou é algo que a própria organização está estimulando se desenvolva, né? Mas se você pudesse falar um pouquinho mais, fiquei bem interessado. Então, Camila, muito obrigado pela sua pergunta. Eu sou fã dos intraempreendedores sociais. Até o meu TEDx, o TEDx Universitário Federal do Paraná, que eu tive a oportunidade de gravar, eu escolhi esse tema porque você não precisa ser empreendedor social só se você for empreendedor. Na verdade, você tem muitas oportunidades de ser intraempreendedor social onde você está. Então, sob o ponto de vista de que o empreendedorismo social é uma mentalidade. É uma mentalidade que está naquele que empreende através de uma empresa ou naquele que empreende socialmente dentro da sua própria instituição, dentro da sua própria corporação. Nós sabemos que existem hoje diversas empresas que estão promovendo e estão utilizando ferramentas para tentar detectar empreendedores dentro dos seus quadros e utilizar essas capacidades empreendedoras para realizar coisas novas, principalmente a inovação. O empreendedor se caracteriza por ser o inovador. O empreendedor é aquele que realiza aquilo que Joseph Schumpeter denominou de a destruição criativa. No caso do empreendedor social, a gente soma essas 3 características do empreendedor, que é a capacidade de ter um propósito embarcado muito grande, ou seja, ele é movido pela ética, ele é também conectado tecnologicamente no sentido de que ele é um inovador e ele tem uma característica psicológica que a gente chama de que ele é um indesistível. Essa figura do empreendedor social, ele é muito importante dentro das empresas. E cada um pode se avaliar e dizer, puxa, o que eu estou fazendo dentro dessa empresa é um ato de intraempreendedorismo, ou mesmo de intraempreendedorismo social. Então, sim, é possível fazer isso dentro da empresa, dentro da universidade, dentro de uma instituição pública, ou mesmo empreendendo diretamente. É uma figura que eu gosto bastante, Camila. Bacana. Quem tem alguma outra pergunta? Obrigada. Então, todo mundo tímidos agora nas perguntas? Não falem todos ao mesmo tempo. Enquanto pensam... Pode falar. Eu, a Giovana, que está falando aqui. Não é bem uma pergunta, mas eu também gosto desse tópico, Camila. Oi, James. Como vai o senhor? Eu acredito que uma das ações práticas, quando a gente fala do empreendedorismo social, é das pessoas que estão dentro da companhia se preocuparem tanto com o meio ambiente, quanto com as pessoas que estão dentro dessa corporação. Então, esses funcionários, por exemplo, que carregam seu próprio copo, ao invés de usar o copo descartável, que conscientizam os colegas do mesmo time a terem esse mesmo comportamento, que se preocupa com a quantidade de papel que ele está usando para imprimir alguma coisa, que respeita os funcionários, desde o cara que está na portaria até a alta gestão da empresa, entendendo que a gente precisa ser inclusivo, que a gente precisa ser diverso, faz movimentos em favor das minorias que já estão contratadas, negros, mulheres, LGBTQIA+, todos esses movimentos a gente chama na prática, é você pegar esse empreendedorismo social, porque hoje eu acredito que os mentores ouvirão soluções para resolver questões sociais, né, de todos nós aqui que vamos ser mentorados, aplicadas a um contexto dentro da corporação, né, dentro da empresa. São as mesmas atitudes, mas é o funcionário que está tomando essa iniciativa dentro da corporação. Giovana, bem rapidinho, não estava no script, mas eu ia te pedir um favor. Dá um overview do que é Youngers, até para as pessoas terem uma ideia, daqui a pouco você vai entrar no teu grupo, de quando a gente está falando de exponencializar resultado, né, de transformar vidas. Então, faz aí que daí a gente desconecta e já vai para os nossos, né, nossas mini salas.
Tá, então eu vou continuar na linha de raciocínio. Eu sou uma das mentoradas, né? Eu sou a sócia fundadora da Youngers, que é um negócio social que foi acelerado pelo Instituto Legado em 2019. E a O gente prêmio trabalha Legado, né? E ganhei o prêmio do Legado. Pois é, o que a gente faz aqui é trabalhar com a parte de geração de renda. Então, vamos supor que a gente tem empresas que têm um entorno, tem uma comunidade que funciona ali em volta. E a gente tem a oportunidade, através da Youngers, as empresas, meus clientes são as grandes empresas, né? Patrocinam e a gente abre bolsas para que a comunidade possa gerar renda. Hoje, um exemplo real, a ExxonMobil é um dos nossos clientes. O que eles têm feito? Os funcionários, eles contrataram a jornada, então as pessoas de Curitiba e região se cadastraram numa jornada gratuita, onde eles aprendem a montar pequenos negócios, e os funcionários são mentores dos meus alunos. O departamento financeiro da empresa vem com a mentoria de finanças, o departamento de marketing vem com a parte de marketing. Assim, a empresa dá oportunidade para que os funcionários ajudem a comunidade local a se desenvolver a ponto de se tornarem autônomos, não dependerem de doações de cestas básicas ou puramente do assistencialismo. Como a gente faz as turmas, a nossa média de faturamento é de R$500 por aluno. Então, a pessoa que não estava tendo dinheiro nenhum, estava sem emprego, estava sem trabalho, só de passar pela jornada, sai faturando R$500. Né? E aí a gente devolve para a empresa patrocinadora, olha o que você fez pelas mulheres, pelos negros, LGBTQ, egressos do sistema prisional, agora eles têm a oportunidade de trabalhar de forma decente e aquecer a comunidade, né? É um exemplo, assim, do que a gente faz. Legal. E esse exemplo, pessoal, por que eu pedi para a Giovana comentar? A gente tem aqui instituições e maturidades diferentes, mas se a gente pega o Misturaí, né, tem uma comunidade do entorno que pode realmente ser acelerada para essa jornada. A Nobis, que está aqui, é uma plataforma que conecta os prestadores de serviço e quem demanda o serviço. Um Lugar ao Sol é uma outra instituição que vive do assistencialismo. Então, se conseguir empoderar essa região, minimiza a necessidade realmente de viver do assistencialismo. Então, as coisas se conectam, como a gente fala, e aí esse é um pouco desse propósito da nossa jornada. Então, o que eu vou fazer agora de convite? O Janito tem uma pergunta, né, que eu já te passo, e aí na sequência a gente já vai para as salas. Lembrando das salas, pessoal, lembrem de gravar, então vai ter um membro da sala que vai estar com a liberdade para poder gravar, que é importante depois a gente usar esse material para quem não pôde participar. É importante a gente usar, a gente vai colocar aqui no chat, o Jamboard, então alguém que se eleja ali, que possa anotar os highlights para depois a gente disponibilizar para os mentores e para o mentee, porque senão a gente fica, né, falando um pouquinho e acaba esquecendo. E aí é uma jornada nossa que a gente está co-criando. Então, vocês vão ver que tem times um pouco mais maduros, tem times que estão no início, e aí a nossa troca de figurinhas desse processo é que vai contribuir para o todo. Então, antes da gente ir para a sala, Joanilton, pode fazer a tua pergunta. Obrigado, Silvana James, parabéns aí, muito inspirador, realmente. Como a Silvana colocou, a gente tem diferentes níveis de maturidades, né? E a gente está começando agora essa jornada entre mentores e mentorados. Qual seria a tua dica e a sugestão para facilitar essa nossa jornada, né? O que você diria para nós para facilitar essa jornada aí que a gente está começando hoje? Oi, Joanilton. A gente tem trabalhado com mentoria no Instituto Legado já há alguns anos, sob a coordenação do Afonso Chaves, que está aqui conosco, que é um executivo com muita experiência na área corporativa, e ele que montou o programa de mentoria do Instituto Legado. Ele, inclusive, depois ele vai conversar com vocês para falar um pouco sobre os diversos tipos de mentoria, diferenciação entre especialista, entre mentor, entre coaching, entre as diversas possibilidades que existem. Na minha experiência, eu diria a você o seguinte: todos que começam a mentorar têm sempre uma preocupação muito grande com isso, no sentido de dizer, puxa, será que eu me sinto qualificado para mentorar? Será que eu realmente tenho as habilidades necessárias para ser um mentor? E eu diria a vocês, logo de início, sim. Todos que têm esta experiência corporativa, esta experiência empresarial, estão qualificados para mentorar.
O mentor ele tem um papel muito de apontar os pontos que podem ser melhorados na atividade do mentorado, na própria vida do mentorado, de acordo com o modo como a conversa se desenvolva, mas, fundamentalmente, estar aberto para essa troca de experiências. Então, por isso que eu, sobre mentoria, mencionei a mentoria reversa, porque essa troca de experiências é muito rica para ambos. E, inevitavelmente, os dois, mentor e mentorado, saem enriquecidos desta relação. Então, acho que é muito importante ir muito aberto. O mentor não está obrigado a saber tudo. O mentor ele é um companheiro de jornada num determinado período daquele que está empreendendo ou pretende empreender. Então, a minha dica é essa: ser muito tranquilo, ser muito autêntico e encarar a mentoria como a possibilidade da mentoria reversa. Ouvindo bem? Sim. E aí, como que foi as primeiras conexões? Muita emoção. Ivana, acho que teve alguma questão com o tempo, não teve? Porque o reloginho lá falava que estava remaining 5 minutos, 7 minutos, e de repente em 40 segundos... Segundo foi abduzido. Sim, Eu acho que o relógio aquele reloginho estava mais rápido. horário Não de sei, outro não. lugar. A gente dá uma é que acelerada. aqui o tempo voa. Todo mundo Não, não é sofreu. isso. A gente colocou o time de 30 minutos, mas se colocasse ia passar das 9 já. Então a gente teve que puxar vocês um pouquinho antes. Aqui acho que é um ponto importante, pessoal. Eu vou pedir licença para vocês, né, ficarem aí mais uns 5 minutinhos, só para dar alguns recados que vai ser importante para os nossos próximos passos, né? Até no grupo que eu estava, vai surgindo algumas dúvidas que é legal a gente começar a esclarecer e já facilitar. Então, o que é importante a gente saber? A gente vai ter um bate-papo, tá? Tanto com a Afonso e mais um parceiro nosso, para falar um pouquinho do que é o papel de mentor e mentir. E aí, assim, a insegurança bate dos dois lados, pode ficar bem tranquilo. A gente fala que gestores, a gente lidera bastante times, mas você assessorar uma instituição por onde que eu começo é mais difícil. Elas estão avisadas, quando eu falo elas, que a grande maioria são as mulheres, mas assim, estão avisados desse processo, dessa contrapartida, e da mesma forma, de como que a gente vai se conectando, porque as linguagens são diferentes, enfim. Então, a primeira dica quando a gente fala do encontro é quem vocês são. A gente só se conecta pessoa com pessoa. Então, esqueça títulos, crachás, contem as suas histórias, vulnerabilidade total, não tem problema, né? Então, assim, o que motivou a abrir esse negócio social? O que motivou os executivos a estarem aqui? Então, é um pouco dessa conexão que é importante vocês terem ideia. Quando a gente fala de gerar um ambiente acolhedor, reforçando, o papel do mentor aqui não é avaliação. A gente não está fazendo pitch para pegar investimento, nem nada disso. A gente está aqui para, com um olhar acolhedor, empatia, ouvir as necessidades e sem os nossos vieses, porque às vezes a gente está tão distante de uma realidade de comunidade que não tem nem água, e vocês vão perceber aqui, que às vezes você quer falar de uma coisa digital e o cara não tem nem água ou a cesta básica ou alguma coisa do gênero. E o mentir é estar aberto e o mais transparente possível. Por quê? Porque às vezes você tem na tua ideia o que você precisa, mas quanto mais você abrir, mais os gestores vão conseguir fazer leitura de como que eles podem contribuir. Definição do problema, né? A gente fez no kickoff uma abertura pedindo para cada instituição pensar o que dói na sua organização, né? E para vocês, mentores, são exemplos de problemas. Então, é transformar a dor, me tragam exemplos de problemas. A gente usa algumas técnicas de coaching mesmo, né? E por quê? Porque às vezes a dor trazida pelo mentir não é tão clara e tão estratégica para a gente conseguir trabalhar. E às vezes o que o mentir acha que é a dor dele, se você trabalhar em outra coisa, vai conseguir acelerar mais e gerar impacto. Então, essa abertura para vocês entenderem junto de que maneira que a gente consegue estar contribuindo. Quando a gente falar de metas, a gente tem alguns encontros até novembro. O que é importante a gente ter claro quando definir a dor? Aonde que a instituição quer chegar? A gente só tem um time curto, a gente não está falando de uma aceleração de 1 ano, 2 anos ou algo do gênero. Nesse time que a gente se dispôs a trabalhar junto, qual o problema que você quer resolver
E quais são os sinais que vão indicar se a gente está no caminho alcançando essa meta ou não. Então, quem são os mundos executivos aqui? A gente sabe que tem a nossa meta estratégica e tem as nossas metas de controle. Como que a gente consegue saber se está no caminho ou não? E por que eu falo isso, gente? Os mentores, a gente está em grandes companhias, com um monte de recurso e um monte de pessoas trabalhando. A instituição é elas com elas mesmas e alguns voluntários. Então, é preciso ter foco, não vão ter recursos, e é lidar um pouquinho com essa ambiguidade. E o mentir é não querer abraçar o mundo. A gente fala no Pareto que é aonde que vocês vão colocar 20% do seu esforço que vai gerar 80% do resultado. Então, esse é um outro ponto aí bem importante, senão a gente quer abrir várias frentes e não consegue evoluir em algumas específicas. Aqui é importante alguns combinados, tá? Logo nas primeiras bate-papos, vocês vão fechar isso. Quais são os compromissos que vocês estão dispostos a assumir? Tem que ter uma certa informalidade do processo. Então, crie um grupo, não tenham restrição de você chamar no Whats. Se vocês, mentoradas, não entenderem a linguagem, ergam a mão e perguntem. Quando a gente fala dos mentores, a gente está tão acostumado com a nossa mentalidade, a nossa sopa de letrinha, que aqui é um cuidado importante para a gente entender qual que é a dor da pessoa, qual que é a linguagem que a gente está usando. E os mentis é um pouco disso, né? Então, assim, é o seu negócio que está em jogo. Então, assim, o mais aberto possível, né, para a gente conseguir, de alguma forma, acelerar o seu processo. Nós vamos ter, então, nessa jornada, uma formação para nós, mentores e os mentis, vamos ter oportunidades de bate-papos e encontros para trocas. Por quê? Porque é muito provável que haja sinergia de conexões entre os próprios grupos, então é importante a gente conhecer o que cada um está trabalhando para a gente exponencializar resultado. E lembrando que essa trilha é uma forma da gente se conectar com os outros connects. Então, a gente não está num propósito sozinho. Lembra que a gente fala desde o início que a liderança não precisa ser solitária. O processo de mentoria também não. Então, é um processo de peito aberto que a gente vai co-criar junto, aprender nessa jornada, ter feedback, melhora, e vamos evoluindo nessa jornada. E recordando, tá, o nosso próximo encontro, né, agora dia 6, então, a gente vai ter o Orlando Sintra, falando um pouco desse mundo que a gente fala das startups, capital venture, investidor anjo e tudo mais. Ele é o CEO lá da BR Angels, então é um grupo de 150 CEOs, investidores, e aí quais são as aprendizagens, né, quais são os caminhos e jornadas, e inclusive ele é uma das pessoas que eu imagino trazer como parceiro, já está como parceiro oficial, para quem for o nosso trio, que vai trabalhar, por exemplo, com captação de recursos, enfim, né, descobrir, eu acho que ele é uma boa porta para a gente começar a trabalhar junto aí nessa oportunidade, tá? Então, queria de verdade, pessoal, agradecer vocês, a participação de todos que estão aqui conectados, né, desejar uma excelente jornada. Eu acho que a jornada nossa tem que ser leve, prazerosa, e que realmente gere uma leveza. Então, né, não espero que a gente entre falando, putz, é mais uma coisa para fazer, mas termine cada encontro falando, uau, né, que oportunidade incrível que a gente está tendo de ampliar, conectar, enfim. A Ana tem uma pergunta, Ana, pode falar? É que eu fiquei responsável pelo Jamboard do meu grupo. Para onde que a gente manda isso? Manda para você? Vai mandar para o grupo? Como é que faz? Legal. Então, assim, quem já preencheu os Jamboards pode deixar lá no link. A gente consolida e manda para as instituições, enfim, os highlights que a gente tem anotado. A gente salva lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, antes de fechar, eu queria ouvir aí umas 2 pessoas para a gente terminar aí o nosso encontro. Expectativas, percepções. Vou falar muito rápido, que eu andava meio quieto aqui. Eu achava que empresas do bem era coisa de livro de MBA. Não é não. Tem muito, com muita boa vontade, e a gente mutuamente só tem a agregar. Parabéns à iniciativa, eu tenho certeza que mentores e mentorados vão fazer um bom trabalho. Obrigada, Felipe. Só agradecer, porque aqueles minutinhos que vocês deixaram a gente com os mentorados foi um minuto muito potente. A gente não pôde falar muita coisa, mas eu já estou
altamente entusiasmada, com uma certeza muito grande de que em novembro nós teremos avanços muito importantes, não só para a Nobis, mas para um bocado de gente, porque é para isso que Impacto Sustentável serve. Muito obrigada por essa experiência. Fantástico. Legal. Alan, ergueu a mãozinha também. Pode falar, Adri, deixa eu passar a vez ali, já te passo. Adriana e Amara. A gente quer agradecer, isso é uma experiência nova para a gente, né? Está aprendendo muito com todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Então, Alan? Sim, uma coisa rápida que nós falamos no nosso grupo, que para mim vai ser uma experiência diferente, que eu já participei do mentoring, mas eu era um mentor e tinha um mentee. Agora temos 3 mentores por cada grupo. Ou seja, na fase de preparação, me parece fundamental, não é? Dos mentores, primeiro, se conhecer melhor, experiência, ponto forte, ponto fraco, porque senão pode aparecer disfuncionamento na tripla, não é? E que não pode ser, Legal. não é? Temos que ter essa espécie de alinhamento, focar sobre o nosso cliente, eu vou falar assim, né? Mas se não, bem legal as apresentações, né? Marcelo? Só um agradecimento à preparação aí, eu fiquei muito impressionado com o impacto que a Mistura aí, por exemplo, tem na sociedade. A Mari e a Adriana são guerreiras, elas estão criando um impacto sensacional. Eu fiquei muito impressionado com o bem que elas estão criando e provavelmente acho que isso reflete como vocês selecionaram a organização. Acho que tem bastante potencial. Então, eu me emocionei, então foi muito legal. Não, que bacana. Obrigada aí pelo retorno. Então, gente, foi preparado com muito carinho, porque eu realmente acredito que a gente pode impactar muitas vidas e transformar as nossas, né, como seres humanos, indivíduos, né, seres melhores. E às vezes é uma coisa que a gente abra a porta, faça uma conexão, use o nosso network, amplie, que a gente consegue exponencializar os resultados dessas instituições. Então, muito bem-vindos à nossa jornada. Vamos co-criar junto aí uma história muito fantástica. Obrigada a todos e uma excelente noite aí.